Santos! Santos! Go! Olá, você aqui, intervencionista, que abriu o nosso vídeo aqui, eu quero agradecer desde já. Eu sou Germano Busato, ao meu lado está Rubens Brunos, para comentar aqui mais uma derrota do Santos no Campeonato Paulista. 2-1, perdeu em Rio Claro para a equipe do Velo Clube, equipe que veio para a Série A1 do Campeonato Paulista nessa temporada. Bruno, mais uma derrota, segunda consecutiva depois do Clássico. Realmente o Santos tem um início de campeonato que era para ser tranquilo, acabou sendo conturbado, né, Bruno? Início terrível, cara. Um início que a gente não esperava, um início que a gente não queria, um início que a gente tinha esperanças que não aconteceria com o Pedro Caixinha, mas aquilo, né? O elenco montado às pressas, a gente teve 2 meses para estar montando esse elenco, para trazer o treinador, para trazer sua filosofia de jogo. Nós acabamos trazendo essa turma no dia 23 de dezembro, onde não daria tempo de se preparar melhor, né? Então, começou agora no início de dezembro, o time ainda continua perdido, com jogadores totalmente fora de ritmo, né? Que poderia estar bem melhor já, pelo menos entender a ideia do treinador. E já começamos perdendo um jogo histórico, porque a gente não enfrenta o Velo Clube desde 1979, né? No próprio Benitão, né? Nós ganhamos de 3-2 esse jogo. E, bem, muitos anos depois, nós nos enfrentamos novamente lá e perdemos o jogo, né? Merecida vitória do Velo Clube, diga-se de passagem. Jogaram certinho, jogaram com vontade de vencer, enfrentaram um time bagunçado do Santos, né? E a gente vai comentar sobre isso, sobre como o Santos entrou, as mudanças do Caixinha, e vamos comentar também agora aí que acabou a entrevista coletiva dele, algumas explicações que ele deu na coletiva para a gente entender o que aconteceu no jogo de hoje, né? Qual foi a ideia dele de fazer esse jogo. E pedra cantada, eu avisei. Se colocasse Lucas Braga, Rainer, esse pessoal, nós ia ficar puto. Nós não ia gostar, não. Mas ele veio com o pessoal da base, ali também, acho que entendendo que era isso que a gente queria. Mas infelizmente o resultado não foi o que a gente queria. Infelizmente a gente perdeu esse jogo e vamos ter que correr até do prejuízo aí na reta, nas próximas partidas do Paulistão. E o Paulistão é curto, é 12 jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Foi 1/3 já do campeonato, já foi. E o Santos somou 4 pontos até aqui, né? O nosso grupo é muito embolado. O Guarani vai jogar ainda na rodada, mas ainda não disparou também. E o Bragantino também levou uma sova do Água Santa, que está no nosso grupo, que é um competidor aí pela vaga. Mas, de fato, o Santos não começa bem o Campeonato Paulista. Hoje foi uma equipe totalmente diferente. Eu vou trazer aqui a escalação aqui para os nossos intervencionistas, que provavelmente estão de cabeça quente. Afinal, a derrota para o Clássico quarta-feira, eu acho que tem muito que vai sobrar ainda para essa partida, porque realmente tomar aquele gol no fim contra o Palmeiras, o mesmo Palmeiras, pesa na mente do Santista nos últimos anos. Bruno, o Santos veio hoje com uma escalação totalmente inesperada, né? O Pedro Caixinha trouxe o Patrick para começar a partida. O Patrick entra naquele bonde que a gente trouxe, que é o Lucas Braga, o Rainer, esses jogadores que a gente sabe que não vão desempenhar um bom futebol. A gente já é conhecido disso, que eles não fizeram isso na Série B. Imagina isso numa Série A, né? E no Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil do país, né? O Santos veio hoje com Gabriel Brazão no gol. A defesa foi formada por Luizão e Luan Pérez. Os laterais eram JP Sherman e Souza. Uma defesa até então que no papel eu acho muito boa e promissora, né, Bruno? Aí o meio-campo foi formado por João Schmidt, Tomás Rincon e à frente o Gabriel Bom Tempo, o menino que jogou a copinha essa que o Santos não teve uma boa campanha. E o Gabriel Bom Tempo fez ali a parte de meia clássico. Na frente, Miguelito, Patrick e Lucas Meireles. É uma escalação diferente. O Santos foi até Rio Claro com essa nova tentativa do Pedro Caixinha. E até então, quando eu olhei a escalação, eu até achei boa a tentativa do Caixinha, Bruno, porque é de fato jogadores que são promissores. Eu considero muitos aqui que podem desempenhar um bom futebol pelo Santos. Porém, não deu certo, o resultado não veio. A primeira etapa do Santos, por mais que tenha sido melhor do que a segunda, não foi, de fato, uma partida muito inspirada no ataque, né? A nossa melhor chance foi numa falta Lucas Meireles, mas mesmo assim o Santos não conseguiu, até rodeava a área do Rio Claro,
da equipe de Rio Claro, né? Na verdade, não é Velo Clube, rodeava a área da equipe lá do interior paulista. Mas a melhor chance foi na falta, tanto que pouco teve finalização, né, Bruno? O que você achou aí dessa tentativa do Pedro Caixinha, que obviamente não deu certo? Pensando pelo lado dele, que ele disse na coletiva, até que ele tinha um pouco de razão, início de campeonato apertado a cada 3 dias jogos, né? Então ele decidiu, segundo ele, poupar alguns jogadores que estavam jogando muito tempo, né, nesse campeonato, aí para evitar um pouco das lesões. Bem, ele deu a oportunidade para alguns garotos, deu a oportunidade para o Patrick, para mim foi uma surpresa, o Patrick está na escalação e ele foi escalado de ponta esquerda, né? Teve um lance ali durante o jogo que foi até engraçado, que o Souza, o João Schmidt joga uma bola na ponta para ele tentar pegar na corrida e até ele sair do lugar foi cômico, né? Você comentou comigo que o Souza forçou demais fazer o Patrick correr, né? Forçou demais. Só no sonho que o Patrick ia ganhar daquele cara na corrida, né? Mas, enfim, eu acho que o Patrick foi um teste para ver como ele vai se sair nesse elenco. Eu acho que o Patrick é para ver, olha, talvez ele não tenha o perfil do meu time e eu tô mostrando para vocês que ele não vai fazer parte do meu elenco porque ele não tem capacidade física para desempenhar o estilo de jogo que eu quero. Um jogo mais corrido, um jogo de imposição física, de marcar presença na saída de bola do adversário. Sabemos que o Patrick não tem esse perfil mais, né? Ele é um jogador já com mais de 30 anos, um jogador mais pesado, ele não tem mais toda aquela velocidade que ele tinha no início de carreira dele, né? Nos times que ele passou, principalmente no Internacional. Então, eu achei que ele fez esse teste. E agora os outros jogadores, o Miguelito, ele tem que jogar mesmo, não tem muito que guardar, ele tem que jogar ali, e para mim, no começo do jogo, ele até tentou, mas como qualquer outra vez que ele entrou, ele vai perdendo um pouco do gás e vai perdendo um pouco da participação dele no jogo. O Luca Meirelli bem de novo, aquela falta que acertou a forquilha, foi, nossa, se entrasse ia ser lindo, né? E merecia o gol, né? Aquela falta merecia o gol, realmente. Sim, o Bom Tempo não mostrou muito do futebol normal, primeiro jogo, você viu que ele tá até de cabelo raspado, que é o trote característico dos jogadores que sobem ao profissional do Santos, né? Então, com ele não tem muito o que falar, não tem muito o que esperar pro primeiro jogo, né? Só poucos jogadores se destacam na primeira partida, é comum o nervosismo, né? O JP Sherman, para mim, um pouquinho abaixo do que ele já mostrou em outros jogos. O Luizão me surpreendeu, tem cara de ser um bom zagueiro, tem cara de ser rápido, alto, né? Um jogador alto. E eu acho que ele vai ser um bom zagueiro, né? Para ser uma companhia ali. É interessante ver essas características no zagueiro. O Luan Pérez, de novo, para mim, não se destacou. Início de temporada muito ruim do Luan Pérez e da defesa santista, né, Bruno? Sim. Segundo tempo, a entrada qual é o nome dele? Dal Godoy. Ele fez o gol, mas para mim, aqui eu vou repetir. O Santos olhou para o scout e falou: acha um Escobar pela lateral direita, e trouxeram. É o Dal Godoy. É mesmo nível técnico, a mesma habilidade. Então, e os outros jogadores ali, o Tiquinho entrou para conhecer o elenco, para mostrar que tá aí agora, né? Não tinha condições físicas, de acordo com o Caixinha, de mais de 30 minutos de jogo, entrou ali para tentar, né, fazer uma coisa diferente. E deu uma finalização ainda. Deu uma finalização, tava tentando os cruzamentos, né? E o Guilherme errando tudo, meu Deus, aquele escanteio do Guilherme que ele quase joga no outro escanteio, foi sensacional. O Guilherme, eu vou isentar ele, sabe por quê? Porque ele tá desgastado das últimas partidas. Porque as últimas partidas bastante. Era ele que carregava a equipe, principalmente no comando do ataque. Então hoje ele estava nitidamente, foi para o banco e entrou, e pouco que jogou já estava desgastado. O Guilherme, a gente tem que ter uma atenção com ele, porque os últimos, com o Carille e agora com o Caixinha, e com o Caixinha como é início de trabalho, eu espero que isso mude. Ele precisa receber a bola mais em qualidade para ele ir para cima da defesa, mas o Guilherme ainda tem que buscar muito jogo. O que está me preocupando nesse início, nesse primeiro terço de Campeonato Paulista, é que o elenco ainda não conseguiu aplicar bem, de fato, o que o Caixinha quer. O Caixinha já mostrou que está incomodado com isso, não está fluindo. E tudo bem, Campeonato Paulista, não vamos ser imediatistas. É um campeonato, principalmente nessa primeira fase, para testes. O problema é que os testes no Santos, eles são de tiro curto de paciência. O torcedor santista não aguenta mais, devido dos últimos campeonatos paulistas, desempenho péssimo.
um time que não se mostra nem no estadual ser protagonista. Então, esse é o problema. Eu acho que tem muito acúmulo dos últimos campeonatos que a paciência com o Santos no Paulistão tá curta, cara. Esse primeiro terço, se a gente tivesse ou sido campeão ano passado, ou pelo menos ter tido classificado naquelas temporadas em que o que tentou ser presidente do Santos, mas não foi presidente do Santos, realmente, que ele só fundou o Santos, que eu nem vou citar o nome dele, o Santos mal classificava. Então agora a gente fica nervoso com essa realidade de não se classificar. E é um campeonato paulista, cara, é o estadual mais difícil do país, e a gente quer o Santos protagonista do nosso estado primeiro, para aí depois passar para as competições nacionais, e quem dera internacional, o Santos não vai jogar essa temporada ainda, né, Bruno? Mas me preocupa que os jogadores não estão conseguindo aplicar. O Caixinha, na coletiva, ele disse, de fato, que esse revezamento é para não desgastar no início e conseguir fazer testes. A única crítica que eu tenho, principalmente na montagem do elenco agora, nesse dia que eu gravo, é que, Bruno, não precisa testar o Patrick. É óbvio que ele não vai se encaixar nesse elenco. Como testou Rainer, Lucas Braga, esses jogadores. Aí o pessoal vem para cima do Miguelito, do Gabriel Bontempo, do Lucas Meirelles, que respondeu. O Lucas Meirelles é um bom jogador e eu gostei da partida dele hoje, mesmo não tendo feito gol e o Santos não tendo vencido. Mas alguns jogadores não precisavam ser testados, eles não tinham que estar aí para serem testados. Não eram nem para ser opção para o Pedro Caixinha. Entendeu? E aí acontece isso. É uma realidade que não deveria ser nesse início de Paulista. Se o Patrick não demonstrou com Carille na Série B, na Série A não vai ser, cara. Não vai ser um milagre. E é isso que está me preocupando nesse primeiro terço da temporada do Santos. O Caixinha, Bruno, você disse no último vídeo, o Caixinha ele precisa de que a torcida compre a ideia dele e que tenham paciência, tenha um ambiente bom para trabalhar. Que ele não vai conseguir aplicar com a torcida cobrando resultado. E aí, quando ele cobrar resultado, ele não vai poder fazer os testes que ele quer. O que ele vai fazer? Vai ter que virar um Deus nos acuda em cruzamento, como foi hoje lá em Rio Claro. O Santos cruzou N bolas que, cara, sem sentido nenhum. Ficou de novo insistindo na chuveirada na área, que não é uma tática que funciona. A gente tem atletas qualificados para a bola aérea, né? O Lucas Meirelles joga melhor por baixo. E o Tiquinho entrou no fim da partida. O Tiquinho entrou hoje, simplesmente só para botar a camisa e entrar em campo. Não, nem dá para considerar uma estreia do Tiquinho, que o cara foi anunciado ontem e já entrou. Enfim, tá totalmente alheio do que está acontecendo em campo no Santos. Essa é a minha preocupação. Ainda está cedo para se desesperar por classificação, ainda mais pela realidade do nosso grupo. Mas eu fico alerta com isso. Bruno, pode falar. Só para elucidar, foram 19 cruzamentos no jogo. 19 cruzamentos no jogo. Eu acho que é um jogo que o técnico quer a posse de bola, que quer ser ofensivo. O cruzamento é o último dos recursos, né? Ele quer finalização. Finalização, o Santos deu, vamos ver aqui nas estatísticas, 5 chutes para fora, sendo 1 na trave, né? Foi a falta do Meirelles. É muito pouco. Como foi o primeiro tempo, né, Bruno? Você analisou comigo aqui que a gente viu o jogo, o Santos circulava a área do Rio Claro, mas não conseguia aprofundar, lógico, porque a equipe de Rio Claro estava muito aplicada defensivamente também. Mas precisa, com toque de bola e o toque para frente, muitas vezes ainda a mania do toque para trás, o Santos não conseguia furar a defesa do Velo Clube e não criava finalização, não chutava de fora da área, ficar circulando a área e aí partir para o recurso do cruzamento. Óbvio que não vai dar certo com esse time com essa característica, né, Bruno? Sim, eu entendo o Caixinha fazer os testes agora. Eu acho que ele tá certo em fazer os testes. Não concordo muito com os jogadores que a gente sabe que não são mais para jogar no Santos, mas talvez ele esteja, que nem você falou durante o jogo, talvez ele esteja colocando justamente para provar para a diretoria que, olha, esses caras aqui, velho, não dá não. Tô colocando aqui, mas vocês estão vendo aí que é impossível jogar com eles. E, bem, ele tentou 3 vezes com o Lucas Braga, tentou 3 vezes com o Rainer, e ficou claro que eles não têm nível de Santos, né? Entendeu? Aí agora colocou o Patrick fisicamente muito abaixo ainda, então até ele provar vai ser alguns jogos. Só que o Caixinha tem que se alertar, e como o Paulista é um tiro curto, a fase de teste tá acabando. Se ele testar até a 8ª rodada e tiver com 6 pontos na 8ª rodada, a gente vai ter que ir pro Deus nos acuda, que nem você mesmo falou, para tentar não cair. E aí vai ficar ruim. Já pensou? Né? Chegar na última rodada tendo que ganhar? Com o Neymar? Com o Neymar?
E o Neymar não vai chegar jogando 90 minutos, não. O Neymar tá muito tempo sem jogar. Ele voltou pelo Al Hilal e se machucou jogando apenas 10 minutos de um segundo tempo, se eu não me engano, que eu tava assistindo um jogo, se eu não me engano, que foi pela Champions da Ásia. Ele entrou 15 ou 20 minutos para acabar o jogo e ele já se machucou. Já teve uma lesão muscular já. Então ele vai jogar, chegando para jogar pouco, num gramado ruim. Vocês viram o gramado hoje do Rio Claro? A bola não rolava, ela só simplesmente ficava pingando quando ela passava no chão. O Neymar se machucou jogando em gramados da Champions Asiática, que são de boa qualidade, entendeu? Então aqui é um jogo mais físico, é um jogo mais truncado, ele não vai chegar para jogar tão rápido. E testar o Neymar nesse elenco talvez não seja uma boa ideia, assim, quando a gente estiver em desespero. Se a gente estiver em desespero e ter que colocar o Neymar na fogueira, não sei se isso vai ser muito bom para o jogador e para o Santos. Então, a partir da próxima rodada, que é o contra o São Bernardo, que seja o último teste, porque depois é São Paulo já. E ainda tem Novo Horizontino, né? Tem equipes boas, tem o Corinthians para enfrentar. Então tem jogos decisivos. O Corinthians é o melhor futebol do Paulistão até aqui. Ganhou todos os jogos que jogou. Nós vamos jogar com eles em Itaquera, nós vamos pegar o São Paulo, que está voltando. Aí já ganhou partidas também. Cara, o Santos não pode. O Santos tem que usar o Paulistão para testes, até porque o foco também é o Brasileirão e a Série A, obviamente. Mas tem que tomar cuidado, porque o Paulistão é como se fosse criar um palco para os próximos campeonatos. O Santos vai criar um palco pegando fogo? Não, o Santos tem que criar um palco tranquilo para jogar essas competições. Como a Série B, o Santos chegou para a Série B com um palco bom. O problema da Série B é que o Santos se complicou lá na Série B. Mas esse é o fato que eu vejo do estadual. E uma coisa que eu quero puxar aqui, Bruno, talvez a primeira preocupação com a tática do Caixinha é a bola aérea. A defesa em bola aérea está batendo cabeça. Dos 6 gols sofridos do Santos até aqui, nesse primeiro terço do Paulistão, 4 foram de bola aérea. Isso que eu não estou contando que saiu de uma bola aérea a sobra para o gol do Richard Rios, que fez o Palmeiras ganhar na Vila. Então, eu fui bonzinho em falar que foram 4, mas praticamente foram 5. A defesa muito mal em cruzamentos, né, Bruno? Muito mal organizada. Parece que os jogadores do Santos não saltam. Os zagueiros parecem pregados no chão. O Luan Pérez não sai do chão. O zagueiro Luizão hoje até que tentou, pelo jeito ele tem uma qualidade boa na bola aérea, mas não depende só dele, tem mais sistema defensivo todo na área. E o João Basso também você vê que não sai do chão. Todos Zé Ivaldo não sai do chão. Sim, então... todos os zagueiros que jogaram, né? Porque hoje foi o Luizão titular a primeira vez. E eu não acho que ele tenha ido tão mal, né? Eu acho que o Luan Pérez é muito pior nas 3 partidas, porque ele já tem um padrão de jogo que vem vindo em decadência, né? Mas todos os zagueiros que entraram e jogaram ao lado do Luan Pérez, o Luan Pérez foi o que foi jogando com mais frequência nesses 4 jogos. Cara, o Santos não foi bem, cara. O Santos tomou gol de bola aérea. Complicado, né, Bruno? Já estamos indo para a 5ª rodada, né? E sim, time pequeno gosta da bola aérea. Só joga na bola aérea. É a preocupação, né? Não tem mais Grêmios Audax que nem tinha da época do Fernando Diniz, né? Do Fernando Diniz, exatamente. O Fernando Diniz jogava com bola no chão, taticamente, mesmo com o time pequeno. Quantos técnicos têm essa coragem? No interior, cara, é bola na área e seja o que Deus quiser. E se Deus quiser, hoje, né? Nós estamos perdendo, né? Então... não dá. Eu fico muito preocupado, eu espero que o Caixinha tenha notado isso e corrigir essa falha no Luan Pérez, porque o Luan Pérez ele tem qualidade para ser o nosso zagueiro titular, né? Até o início da temporada era Luan Pérez e Jair foi embora, né, para a chegada do Tiquinho. Mas o Luan Pérez ele precisa, acho que, ficar esperto, principalmente com a bola nas costas. Ele está tomando gol de bola nas costas, de falha em sobras na pequena área, e o Gabriel Brazão, ele foi bem de novo hoje. Que ele salvou 2 defesas ali, justamente encabeçadas na pequena área que ele teve que intervir. Mas ele não vai salvar todas, ele não é um milagreiro. Realidade que nós tomamos um abafo hoje, né, cara? Tomou um abafo, cara. Independente de estar com o time da base aí, cara, tomar um abafo do Velo Clube. Sim, é complicado, triste, cara. Parabéns aí para o povo de Rio Claro, que deve estar muito feliz com a vitória do clube. Mas aqui do lado do Santos, a gente tem que ressaltar isso, né, Bruno? Sim, tomar 2-0 do Velo Clube
Quando saiu o segundo gol, a gente não acredita que a gente tá perdendo de 2-0 pro Veloclube, cara. Pois é, né, cara? Então, a gente achou que o ano ia mudar e tá sendo igual. Tá sendo igual a qualquer ano. A temporada de 23, você lembra a temporada que a gente caiu? A gente venceu o Mirassol na primeira rodada e depois tem um padrão aí que a gente já anotou, né? Já. Então, cara, se alertar aí pro do Caixinha, porque um Campeonato Paulista não é brincadeira. Campeonato Paulista. E você conhece porque você treinou Red Bull e sabe que não é brincadeira Campeonato Paulista. Nós já vai enfrentar o Novo Horizontino, o time de Série B, na próxima, algumas rodadas, depois do São Bernardo, ó. Nós vamos enfrentar São Bernardo, que tá na Série C. Vamos enfrentar o São Paulo, em Santos, que é rival. Vamos enfrentar o Botafogo, que é time de Série B. Empatou com São Paulo. Sim, Novo Horizontino, que é Série B. Lá em Novo Horizonte. Que muito tempo foi Série A ano passado. Era Série A garantida. Aconteceu uma tragédia na última rodada. Na última rodada, infelizmente, caiu. Vamos enfrentar o Corinthians na arena deles, né? Melhor time do estadual até aqui, disparado. Sim, depois enfrentamos o Água Santa, que não tem divisão. O Noroeste, que tá surpreendendo, tá jogando bom futebol. Vamos enfrentar na Vila. Palmeiras. E vamos fechar com a Inter de Limeira, cara. Então, ó, que é embaçado igual. Desses próximos 8 confrontos, só 3 são de times sem divisão. O resto, todos jogam em divisão nacional. Então é um campeonato muito acirrado e as equipes, mesmo não estando em divisões nacionais, são equipes bem preparadas que se preparam o ano todo para jogar essa competição. Ó, o ex-clube do Caixinha. O que aconteceu hoje com o ex-clube? Pro Água Santa, que não tem sufoco. divisão. Sim, tomou 3-0. Não, então o Santos tem que se alertar. O que tem que fazer dessa primeira fase? Você quer testar? Beleza. Mas que seja o teste, que não se classifique. Precisamos classificar. E jogos como esse, como o Velo Clube, próprio Água Santa, são times que é obrigação do Santos ganhar. Nossa história manda isso. E a nossos últimos desempenhos manda a gente vencer essas partidas. A primeira etapa, o Santos poderia ter jogado mais para garantir o resultado e facilitar os testes. Não aconteceu. O Santos ficou circulando. O Miguelito, ele caía muito para a ponta direita. Ele recebia a bola, ele tinha que voltar para trás, porque o ataque não estava circulando para aprofundar. Os laterais não estavam aprofundando para fazer jogada de linha de fundo. Aí ele forçava o cruzamento. O próprio meio-campo hoje não funcionou. Os volantes, João Schmidt e o Pituca, que entrou depois, estão muito abaixo. A construção tem que passar por eles não estão jogando bem. Não é, Bruno? Caiu muito o futebol deles. É o que eu estava comentando com você hoje durante o jogo. Eu jogo de zagueiro, e quando eu jogo de zagueiro e o meio-campo não se aproxima para receber, e eu tenho que chegar até o meio do campo para tentar achar alguém, é complicado, cara, porque eu perco uma bola ali. Quebra toda a construção do ataque. Exatamente. Se você perde uma bola ali, que foi nem um jogo passado que você comentou do João Basso, para voltar 30, 40 metros na corrida contra o atacante rápido, é pedir para tomar um gol. Então, exatamente. Os jogadores têm que se apresentar mais. Eu acho que isso que está faltando ao Santos. Os pontas têm que criar o jogo, trazer para o meio, e não a bola ir para o meio e tentar um cruzamento, ir para a lateral e tentar um cruzamento. Porque ele é rifa. Vai ter um centroavante, a gente joga com um atacante, a gente joga com um centroavante, que é o Luca Meirelli, para ele tentar ganhar uma bola aérea, né? É um moleque ainda, um menino, 17 anos. E ele enfrenta zagueiros na Série A Paulista que são acostumados a jogar em jogos desse tipo. Eles são do interior, eles são acostumados com esse tipo de jogo. Eles sabem jogar esse tipo de jogo. Então, se a gente tivesse um time experiente, um time competitivo, a gente não passaria esse sufoco, porque a gente teria formas de criar diferente. Até o próprio centroavante, o Tiquinho, no seu auge, bola aérea com o Tiquinho no auge é perigoso. Ele tem qualidade para fazer esse jogo. Agora, é o que o próprio treinador hoje, o Caixinha, falou. Ele tá com o elenco muito curto. Ele tá com poucas peças de qualidade. E hoje ele deixou escancarado que ele já escolheu os jogadores dele, principalmente na linha defensiva. Porque hoje ele disse, eu tenho 2 laterais direitos. Qual que são? JP Sherman e Léo Godoy. Significa que o Rainer já não faz mais parte dos planos dele. Já não faz. E tem 2 laterais esquerdos, que é o Souza e o Escobar. E eu senti isso, talvez Bruno. nem o Kevson esteja nos planos do Caixinha. Senti isso ainda com tom de crítica dele.
Sim. Que ele não quer só contar com esses. Sim, exatamente, é curto. É curto. O JP Sherman, ele jogou mal hoje. A gente sabe que ele é promissor. E ele é titular. Não estou questionando a titularidade dele. Mas ele é um jogador ainda muito irregular. O próprio Natural. Souza não... É natural, é moleque. Longe de mim querer queimar eles, não. Mas vai ter essa variação. O Souza não foi lapidado como deveria ter sido na Série B. O Miguelito não foi lapidado pela comissão como deveria ter sido. Eles já estariam com muito mais cancha nessas partidas. Mas a gente já perdeu. Como nosso primeiro vídeo no canal, a gente já considerou que o Santos perdeu 2024. Foi um ano de jogado fora. E agora a gente está correndo agora no Campeonato Paulista. Então, Santista, eu já peço para você ficar preparado. Porque talvez não seja tão confortável até como foi a temporada passada, a primeira fase do Santos no Paulistão. Porque a gente está correndo atrás do que o Bruno falou, Bruno, que foi falta de planejamento. E agora a gente está fazendo durante o Campeonato Paulista. Tanto que, depois que perdeu para o Palmeiras, já está a apuração aí, Diário do Peixe, De Olho no Peixe, GE, UOL, que o Santos já está... Todas as negociações que haviam sido deixadas de lado a ponto de voltar, que agora o Santos está quase acertado com 3 jogadores, no mínimo, para voltar. Zé Rafael, o Nicolas Eliasson e o Gabriel Veron, jogadores para reforçar o elenco. Agora eu questiono, Bruno. Precisava esperar perder para o Palmeiras? Já era óbvio que o elenco era curto. Para a gente encerrar o vídeo com esse questionamento, não é? Era óbvio que o elenco é curto, o Caixinha tem noção disso, até porque quando ele mencionou sobre a linha defensiva, ele não quis mencionar muito o ataque, mas ele disse que ele não tem opções de ponta. Até por isso ele colocou o Patrick hoje de ponta esquerda, porque o elenco é muito raso. Então ele conversou com o Patrick, e o Patrick falou, não, eu já joguei de ponta, então ele falou, então vou te dar uma oportunidade lá, porque eu tô sem muitas opções. Então ficou claro, escancarado, que ele também não conta mais com o Lucas Braga, e não vai contar com o próprio Patrick, e ele espera os atacantes, Barrial, o Veron, o Eliasson, que são pontas, que é uma carência do elenco santista, são os pontas. Centroavante ele tem mais opções, né? O Tiquinho agora, tem o próprio Luca Meirelles, com uma grata surpresa, e pode usar até o Wesley para a opção de ataque. Então, acredito que o Santos vai melhorar, mas se preparem, porque pode ser um baque muito forte aí, se a reta final de Paulista pode ser bem chateado, pode deixar a gente bem chateado esse final de Paulista aí, porque a gente pode ter que correr atrás, que nem a gente correu 2 temporadas atrás, esperando na última rodada para evitar o rebaixamento. Então, ano difícil. Classificação, que seja, né? Sim, ano difícil, ano complicado. Então, vamos tomar cuidado, porque o Santos é grande, mas já se mostrou que time grande também cai, né? Então, pensar um pouquinho aí com inteligência, que a gente pode evitar muita coisa. O Caixinha é um treinador experiente, já passou por várias situações no futebol, então acredito que uma coisa ele tem, peito. Tá peitando, tá mostrando que ele não quer e não vai usar, e é isso. E é isso que falta em alguns momentos nos times do Santos. Uma pessoa com peito, com coragem. Se vai durar essa postura dele, só o tempo nos mostrará, né? Se a diretoria vai ser suscetível a esse tipo de enfrentamento, ou vai cortar as asinhas dele logo e pedir para ele sair, né? Porque você sabe como é o Santos, quando tem cliente que faz barulho, não dura muito, né? Então, esperamos que mude essa postura do Santos, espero que esses testes acabem o mais breve possível e que dê opções para o Caixinha trabalhar. Porque o que tem lá hoje, como no vídeo anterior, a gente já deixou claro, é insuficiente para o Santos poder desempenhar um bom futebol, seja no Paulista e principalmente na Série A. É muito time forte, é muito time organizado. O Mirassol está provando, colocou 6-0 no Água Santa na última rodada. Mostra que, sim, com pouco orçamento dá para organizar. E o Santos é grande, o Santos é gigante, o Santos pode competir e deve sempre competir para ganhar os campeonatos que entram. Não ficar sofrendo o que a gente está sofrendo nos últimos anos. É mais um paulista que a gente fica como incógnita, como dúvida. A gente cansou, mas pelo menos a gente tem uma esperança que a postura desse treinador, que a postura está sendo diferente, já é um alento para o torcedor santista. Mostra que o Caixinha tem peito de falar, eu vou colocar base sim e eu não vou usar esses jogadores.
Eles não são o perfil do meu futebol. Não adianta assistir. Tragam opções. E eu vou continuar falando para todo mundo. Se pisar na bola, eu falo como foi com o Soteldo lá, que ele falou que o Soteldo é indisciplinado tecnicamente. Que técnico teria coragem de fazer esses últimos anos no Santos? Né? O Carille só tinha coragem para criticar o time santista, porque ele ficou triste por não ter ido para o clube de coração dele, que é o Corinthians. Né? Então, finalmente passou um jogador, um técnico que entende o que é Santos, entende o sofrimento do torcedor santista, mas ele é ousado e corajoso de enfrentar o sistema santista. Ele não depende da influência da diretoria. E para mim isso já é um ponto positivo, é um ponto que me alegra, mas ainda me preocupa muito esse Campeonato Paulista e o que vai ser nessa reta final. Por hoje, essa é a minha opinião. Acompanhe os próximos vídeos, acompanhe os próximos editoriais que a gente vai fazer. A gente vai fazer sobre a possível SAF do Santos, vamos falar sobre os reforços que podem estar chegando e vamos tentar prever alguns próximos jogos para ver como vai ser nosso desempenho com esses reforços. E os gastos santistas aí, né, que tem uma especulação que eu não gostei muito, sinceramente, mas fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai estar comentando sobre ela aí. E é isso, meu querido Germano, por hoje é só. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Boca, suas próximas considerações? Faço das suas palavras as minhas, Brunão. Pode curtir, comenta, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu santista. Deixe sua opinião aqui. Eu sei que você está de cabeça quente, que você não aguenta mais, mas bora reforçar essa comunidade santista para a gente se ajudar e focar num Santos novamente vencedor. Curte, comenta, segue a gente lá no Instagram, @Intervenção Santista. Até a próxima. Aí, vamos continuando nessa cobertura santista. Valeu!